Aqui eu vou dar uma geral para vocês. Quando eu falei que é o salão dos elétricos, metade desse pavilhão aqui, eu estou no pavilhão 4, ele é destinado a soluções de abastecimento de energia caseiro ou comercial. Então você tem aqui várias empresas prestadoras de serviço que vendem os carregadores, que instalam os carregadores, e aqui logicamente todos usando carros franceses como modelos, né, de demonstração. Então toda essa parte aqui é referente a isso, a tecnologias para eletrificação das instalações, ou residenciais, ou na sua empresa, ou no seu condomínio. Basicamente você tem metade de um pavilhão só para demonstração dessas soluções de prestadores de serviço de carga de energia elétrica para o seu carro elétrico. Acabou. Agora nós estamos em outro pavilhão aqui, no pavilhão 6, e eu vou mostrar para vocês outros carros que têm tudo a ver com o Brasil e que logo vão estar chegando por aí, por aí, porque eu estou na França e o Brasil é aí. Eu começo aqui pelo stand da Dacia. Para quem não sabe, a Dacia é um braço da Renault. E quase todos os carros da Renault que a gente tem hoje no Brasil são derivados dos modelos da Dacia, o que não é nada pejorativo, vamos dizer assim. Aqui a gente tem o Dacia Spring, que nada mais é do que o nosso Kwid, só que já numa evolução bastante grande em relação ao modelo atual. E esse carrinho aqui deve chegar ano que vem aí no Brasil, com essas alterações. Olha como ele ficou bacaninha. Basicamente é o mesmo carro, mas teve reforços estruturais e teve uma mudança bem legal no design. É um carro que agregou muito no design, no acabamento. Espero que para o Brasil ele receba esses ajustes também. Olha lá, painel digital, uma central multimídia decente, volante com comandos, o câmbiozinho igual do Cardian, com uma alavanquinha. Essa versão aqui tem uma opção de acabamento misto no banco, de tecido e couro. Claro, tem algumas coisas que mostram que é um projeto para carro barato, né? Você percebe ali a descentralização dos comandos, que os franceses adoram, mas é uma evolução bastante considerável em relação ao Kwid que nós temos hoje, que será muitíssimo bem-vinda. Olha como ficou legal. Outra novidade que interessa muito ao Brasil, e aí eu vou ter que andar um pouquinho. Bom, antes disso, esse aqui é o Sandero, que continua mais do que nunca em linha e à venda aqui na Europa, e vendendo muito. É o carro-chefe da Dacia aqui na Europa. E esse Sandero aqui, que usa a mesma plataforma do Renault Clio. Então por isso que eu digo que eu disse no vídeo do Cardian, que depois de alguns anos a gente tem Renault de verdade no Brasil, é porque esse Sandero é um Renault de verdade. Ele só é vendido com a marca Dacia. Então basicamente a carroceria é a mesma, e o Sandero, o que a Renault fez no Brasil, mudou a dianteira, mudou a traseira, elevou a suspensão para lançar um SUV compacto. Mas foi bastante mudança e é um carro muito legal, bem diferente do Sandero que a gente tinha antes. E o fato dele ser um derivado da Dacia, o Cardian, estou falando, né, o carro dele ser derivado do Sandero, não desabona o projeto de maneira alguma. Muito pelo contrário, foi um upgrade muito grande na linha da Renault no Brasil. Mas o que interessa para nós de fato é esse aqui. Esse aqui é o novo Duster, que com certeza chega no próximo ano no Brasil para fazer muito barulho. Olha também essa nova identificação de design do Duster. Continua um carro bem robusto, bem parrudo, rodas grandes, caixa de roda grande, alto, levado do solo, mas com um painel bem mais moderno, um painel bem mais estilo Renault. O espaço interno melhorou consideravelmente em relação ao Duster atual, que é muito bom para bagagem, mas o banco traseiro deixa um pouco a desejar. E aqui a traseira também bem elevada. E ele tem, aqui na Europa, todas as versões são híbridas.
Ali outra versão do Duster, e pode esperar que esse carro chega logo no Brasil, logo. E ele vai marcar uma virada de página da Renault no Brasil. Muito legal ficou o Duster. E junto com o Duster, deixa eu achar aqui, tem um outro carro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é esse aqui, que é o Jogger. Mas o que interessa é esse aqui, o Bigster. Você nota até um trocadilho com o nome, que ele nada mais é do que um Big Duster. Ele é um Duster de 7 lugares, com o nome Bigster. Esse aqui provavelmente também vai ser fabricado no Brasil. Vai ser vendido no Brasil, fabricado na planta da Renault no Paraná. Aqui pela frente você percebe que é basicamente o mesmo Duster da nova geração. Internamente, aqui na frente também, você tem os mesmos recursos de painel, alavanca de câmbio igual do Cardian ali, aquela manoplazinha, mas um acabamento bem melhor em relação ao Duster atual, né? O painel digital, central multimídia mais ampla, mas a principal novidade está aqui. Banco traseiro enorme na posição normal e que pode ter ali atrás ou um porta-malas gigante ou mais 2 lugares. Saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro. Então é o Duster alongado com a traseira maior que vai receber mais 2 lugares. Aqui ele está com a plataforma. Esse aqui no caso ele não está com a configuração de 7 lugares, ele está com step aqui. Mas ele tem a configuração de 7 lugares, que aí no caso o step passa a ser um pneu de uso temporário. Aqui você tem, olha só as sacadas. Rebatimento do banco você controla por aqui, pendurador de sacola, então você tem essa opção ou desse porta-malas gigante ou dos 7 lugares. Essa aqui é a versão 4x4. Pode esperar esse carro aqui no Brasil que logo ele chega. O Bigster. Aqui outra unidade do Bigster. Então espere muitas novidades na linha Renault no Brasil. Logo você vai ver. E esse aqui eu vou mostrar, mas é um carro que infelizmente a gente não tem no Brasil, que é o Jogger, que é uma versão perua, vamos dizer assim, da linha Logan e Sandero. O Logan saiu de linha no Brasil já há algum tempinho. O Sandero também está saindo, só tem o Stepway. Mas esse carro aqui seria uma sacada muito legal. Você vai perceber aqui, esse aqui é uma versão manual, mas muitas semelhanças do interior em relação ao Cardian, menos o câmbio, né? Aliás, ele não é manual não, ele é automático, mas não tem aquele botãozinho ali da alavanca. E ele também tem 7 lugares, tá? Ou um porta-malas gigantesco. Esse carro aqui é muito usado aqui na Europa para táxi. É uma febre esse carro aqui para táxi. Ele ainda vende muito bem, que é o Jogger. Então esse aqui foi o stand da Dacia, entenda-se Renault, para nós no Brasil. E é um stand que tem muito, mas muito a ver com o Brasil. Agora a gente vai para o stand da Renault mesmo, mostrar o que é que tem de novo por lá. E eu vou começar o stand da Renault mostrando esse carro aqui, que é o R5. É um carro que vai simplesmente ressuscitar, fazer renascer um nome icônico dentro da linha Renault, que é o Renault 5. E que substitui o Clio depois de muitos anos. Na verdade, o R5 saiu de linha para entrar o Clio e agora o Clio sai de linha para voltar o Renault 5. E olha que carro legal, gente. Olha o design desse carro. Ele é praticamente 100% inspirado no Renault 5 dos anos 80. Um design muito bacana. Só que aqui na versão 100% elétrica, né? Pelo menos inicialmente ele só vai ter versões elétricas. É um design... para quem conheceu o Renault 5 na época que ele foi lançado, você vai identificar na hora que isso aqui é um Renault 5. É impressionante o trabalho legal de design que a Renault fez nesse carro, de reeditar um clássico da marca. Ficou muito bacana, muito bacana. E eu digo para vocês, sem medo de errar, que esse carro vai vender como água aqui na França. Não sei no resto da Europa, porque os carros franceses têm um mercado muito forte aqui. Na Espanha, Portugal e alguma coisa na Alemanha e no leste europeu. Mas o mercado principal realmente dos franceses é a França. E olha o painel dele também, todo digital. Painel principal ali, quase que integrado, a central multimídia. Um acabamento no estilo bem jovem, um bom espaço interno, apesar do carro ser compacto. Ele é concorrente do Volkswagen Polo. Enfim, é um carro que eu não tenho nenhuma dúvida de que vai fazer muito sucesso. Aqui um
clássico, acho que é um Renault 12, que inclusive foi o que inspirou o Corcel no Brasil e consequentemente a Belina. Aí vamos para cá ver os outros carros da Renault. O stand já está um pouco cheio, que o tempo está passando, está chegando mais gente. Aqui um protótipo chamado de Renault Embleme, que vai servir para algumas soluções serem incorporadas à linha. Então aqui a gente tem mais um Renault 5. O Twingo está de volta, só que agora numa versão 4 portas, um pouquinho maior, mas com a mesma proposta de carro descolado, 100% design, todo arredondado. O Twingo também acabou de ser relançado. Aqui o Renault 4, que também está voltando. Então a Renault está voltando a usar os nomes que ela usava muito antigamente, nos anos 70, 80, 60 até, que são números para designar as versões. E o Renault 4 foi um clássico. Foi o carro popular da época da Renault, o carro mais barato da linha. Só que ele volta sendo feito na mesma plataforma do Renault 5. Então ele já não é tão pequeno como foi na época. Essa aqui é uma versão com uma pegada mais fora de estrada. Mas a gente tem aqui o Renault 4 normal, de linha. E ele também vem com essa pegada de ser 100% elétrico. Como eu disse para vocês no início, aqui na Europa e aqui na França principalmente, o carro elétrico está com um atrativo, está com uma pegada muito forte, incentivado pelo governo também. E vamos ver quanto tempo isso vai durar. Pois é, o Renault 4 também reedita um modelo icônico, clássico, dos anos 70, até antes, anos 60, da Renault. Você vê que internamente ele é bastante parecido com o Renault 5 que eu mostrei ali. Então basicamente ele é um Renault 5 com outra carroceria. Essas listras aqui na lateral também reeditam o que o Renault 4 da época tinha, o original. Esse farol redondinho aqui com a grade quadrada também remete bem ao que era o Renault 4 original. Então esses são os dois principais lançamentos da Renault, Renault 4 e Renault 5. Aqui a gente tem o Renault Captur. Desculpa. O Renault Captur, que diferente do Brasil, é um pouco menor. Tudo bem que no Brasil ele já saiu de linha. No Brasil ele foi feito com base na carroceria, na estrutura do Duster. E o Captur aqui é o carro-chefe da linha de SUVs da Renault. É um carro bem moderno. Esse aqui é a versão esportiva, preparada pela Alpine, com uma pegada de design um pouco diferente. Esse aqui é full hybrid, ou seja, ele é um carro híbrido, motor a combustão com a ajuda do elétrico. Aqui a gente tem o Symbioz, que é um SUV um pouco maior. Eu diria que ele seria no Brasil concorrente da Tiguan. Ele é maior, mais moderno, também aqui no caso na versão E-Tech, híbrida, não elétrica. E esse carro aqui é um que está fazendo muito sucesso, aqui é o Renault Rafale. Rafale, para quem não sabe, é o nome dos caças, dos aviões caça de guerra da Força Aérea Francesa. E a Renault pediu autorização para usar esse nome num carro. Então o Rafale está fazendo muito sucesso, sendo comparado inclusive ao BMW X2 em alguns comparativos das revistas francesas, é claro. O Rafale está sendo avaliado como sendo melhor que o X2 da BMW. Eu prefiro esperar a avaliação de uma imprensa um pouco mais neutra. Se você pegar a imprensa alemã, vai dizer que é o X2. Se você pegar a imprensa francesa, vai dizer que é o Rafale. Então vamos esperar aí os italianos compararem para saber. Mas o fato é que o carro é muito bonito. E aqui a versão Alpine, que tem essa pegada mais esportiva. Aqui o interior também altamente conectado, painel digital, central multimídia na vertical, um banco bem anatômico, bem legal. Renault Austral é outro SUV, também full hybrid. Esse aqui seria concorrente do Taos, do Jeep Compass, alguma coisa assim. É um SUV médio para o Brasil, né? Aqui seria um Compacto Plus, aqui na versão elétrica. Aqui o Renault Arcana, que é um hatch esticado, bem parecido com o Fiat Fastback, só que ele é um pouco maior, um pouco mais proporcional também, já que ele tem um entre-eixos longo. E esse carro aqui está fazendo bastante sucesso. Ele é concorrente, por exemplo, do Peugeot 408 e do Renault 4, ou talvez da versão mais longa do Renault 4. O Arcana está vendendo muito bem aqui na França
e alguma coisa no restante da Europa. Aqui o Renault Clio, que ainda continua em linha, ele está sendo substituído paulatinamente pelo R5, mas tem uma diferença, tá, gente? O Clio continua com os motores a combustão e os motores híbridos, enquanto que o R5 vai ser só 100% elétrico, pelo menos por enquanto. Então é possível que com isso o Clio ganhe uma sobrevida no mercado. É uma pena que a gente não tenha mais esse carrinho no Brasil. A gente teve só uma geração do Clio e deixou saudades em muita gente, em outros nem tanto. Vamos ver ali para o outro lado o que mais a gente tem no stand da Renault, que é um dos stands maiores aqui do salão, principalmente se você considerar que são várias marcas da Renault. Eu já mostrei ali a Dacia, a gente está aqui na Renault, ainda eu vou ali para a Alpine, que também é da Renault, e a Mobilize aqui atrás, são 4 stands na verdade. Renault Scenic, você conhece esse carro? Ele foi lançado no Brasil como uma van, como um monovolume nos anos 90, início dos anos 2000, não lembro exatamente. Fez muito sucesso, foi quem lançou essa tendência no Brasil, que durou alguns anos. E hoje ele é um SUV. Tá ali o painelzão digital, também vende muito bem. E ele voltou, o Scenic, agora nessa configuração. E aqui o Renault Megane, que a gente tem no Brasil, mas só na versão elétrica. E aqui na França ele tem todas as versões híbridas e elétricas. O Megane já teve no Brasil, fez algum sucesso, teve alguns deslizes da marca na comercialização. E a gente já tem esse carro lá na versão elétrica e esse aqui é o híbrido. Eu acho que se a gente tivesse o híbrido lá, teria alguma chance de ter mais sucesso. A versão 100% elétrica ainda tem uma certa resistência no Brasil. Então é isso. Esse foi o stand da Renault, que é um dos maiores aqui do Mondial de l'Auto. E agora a gente vai ali para a Alpine, que é a marca dos carros esportivos do grupo Renault. Então a gente já mostrou a Dacia, que é dos carros mais populares, um pouco mais simples. A Renault, que é a marca mãe. E agora a gente vai para a Alpine, que é a dos carros esportivos e que tem inclusive a equipe de Fórmula 1. Vamos lá. Então aqui o A110. Desde que a Alpine foi relançada como marca, eu acho que uns 10 anos atrás, não me recordo exatamente, esse aqui foi o carro-chefe. O A110, que é um clássico da marca, que inclusive inspirou o Interlagos, um esportivo chamado Interlagos no Brasil, produzido, que era basicamente um Gordini, um A110 da Renault na época, da Alpine. E ele volta, ele tem a versão A110, A110S, A110R, A110 Ultimate. E é um carro esportivo com uma pegada muito legal. Ele tem um desempenho muito bom. E olha só como ele é bem radical. Banco tipo concha, painel minimalista, mudança de marcha no volante. É um carro bem bacana. É um carro caro, viu? Um carro caro. Só que agora a Renault resolveu investir mais na marca Alpine. E ela passou a designar alguns modelos da linha normal, tendo, por exemplo, o Renault R5 tem uma versão Alpine, que é o A290, também elétrico, mas com muito mais motor, com muito mais potência, com muito mais pegada esportiva. É o A290 com base no Renault R5. Você tem aqui o Alpine A110R, que é, como eu falei, são várias as versões do A110 disponíveis. Aqui outro Alpine A290. Aqui um carro conceito ainda, que é o A390, que ele serve como um laboratório para as novas tendências da Alpine. E se você ouvir alguém por aí falar Alpine, pode corrigir que está errado, viu? Em francês é Alpine. Olha que loucura o interior desse carro, gente. Claro que a versão de produção, se é que ela vai chegar a existir, não vai ter isso tudo aqui de radicalismo, mas ele serve como um laboratório de estilo para os próximos lançamentos da marca. Então algumas coisas desse carro devem ser incorporadas a outros modelos. Bom, basicamente o grande lançamento é esse aqui, o A290, mas a gente ainda tem um outro carro aqui no cantinho que mostra que nem tudo está perdido quando se fala de motor a combustão. Tudo bem que isso aqui é um carro de corrida, é o Alpenglow, é um carro a hidrogênio.
É um carro de competição, é um protótipo na verdade, ele ainda não competiu, não disputou nada, mas é um motor a hidrogênio, que a BMW e a Toyota, por exemplo, estão bem avançadas e calculam lançar o carro movido a hidrogênio nos próximos 2 anos no mercado. Tá ali, 2H2 mais O2 igual 2H2O2 mais energia, o motor movido a hidrogênio. Vamos voltar para as aulas de química lá para fazer o Enem. É isso, esse aqui é o Alpine Alpenglow. Então esse foi o stand da Alpine, que é a marca dos carros esportivos do grupo Renault. Ali você tem inclusive um modelo de Fórmula 1 que ainda usa motores Renault, mas a Renault resolveu se retirar da Fórmula 1 enquanto fabricante de motores. E a partir, se não lembro se é do ano que vem ou de 2026, ela vai passar a usar motores Mercedes, mas a equipe continua sendo Alpine. Vamos lá, agora vamos para a Mobilize, que é outra empresa do grupo Renault que fabrica carros de alta mobilidade. Vocês vão entender o que é que isso significa. Estamos na Mobilize e se você viu que a Citroën tem o Ami, é lógico que a sua rival Renault não ia deixar o Ami sozinho e lançou o Duo com a marca Mobilize, que é um carro urbano, aqui na versão de 2 lugares, um na frente e outro atrás, carro elétrico. Aqui o Bento, que é um carro para pequenas entregas urbanas, ele tem essa caçamba aqui na traseira, esse baú gigante aqui, ele não é vendido, não é nem considerado um carro, tá? Ele é um quadriciclo, ele não é um automóvel, ele é um quadriciclo. Mas você vê ali o painel digital, o banco bem fininho ali. Enfim, é uma solução de mobilidade, como o próprio nome sugere, Mobilize. Com detalhe, tá? Esses carros aqui podem ser dirigidos aqui na França para pessoas a partir de 14 anos, com uma habilitação provisória. E aqui o grupo Mobilize, que cuida de mobilidade, tem também o fornecimento dos carregadores a domicílio para a linha dos elétricos da Renault. Então você tem aqui um R5 com um carregador da Mobilize. Aqui você tem um Scenic, é um Scenic esse aqui? Com um carregador Mobilize, é um Scenic. Olha aqui o baú aberto do Mobilize. Então para pequenas entregas urbanas, esse aqui é o Bento. Olha esse painel, pouco chamativo. Então são sacadas legais que aqui na França são muito comuns, esse tipo de solução de mobilidade. Se você estava pensando que o grupo Renault acabou, ainda não acabou não. Ainda tem aqui um stand dos veículos comerciais da Renault, que também interessa ao Brasil, já que a Renault é muito forte nesse segmento no Brasil. E que normalmente os modelos da Renault dessa linha estão quase que sempre atualizados com os vendidos na França. Então vamos começar aqui pelo Kangoo, na versão Gran Kangoo. Esse aqui não tem no Brasil, mas é um carro bem legal. Olha aqui, ó, 7 lugares, porta lateral corrediça. Trafic na versão furgão. Esse modelo deve ser atualizado logo no Brasil. Aqui o Renault Master, com essa grade enorme aqui na versão elétrica. Aqui um exercício de futurismo também da Master, na versão a hidrogênio, protótipo. Olha o tamanhão aqui do espaço para carga, com a possibilidade de alcance, de autonomia de 700 km, com uma carga de 9 kg de hidrogênio. Que tal? Quando o hidrogênio for viável, eu acho que os elétricos vão sentir um baque bem forte. Aqui o Renault Kangoo, que acabou de ser atualizado no Brasil, depois de muitos anos defasado. Esse aqui é o Kangoo. E aqui um outro exercício de futurologia, é mais alto, mais curto, é de carro para transporte também. Talvez esse aqui chama Estafette, talvez esse aqui seja o futuro da linha Trafic ou da linha Master. Do Master não, porque é maior, mas talvez do Trafic. Vamos aproveitar e virar aqui, fazendo um vídeo só, o stand da Kia, marca coreana, que é relativamente forte aqui na Europa, está buscando aumentar seu espaço, e ela trouxe algumas novidades aqui, como esse furgão PV5, é um conceito ainda para mobilidade urbana, para mais passageiros, muito espaço interno. Agora aqui o que interessa é o EV6, a Kia está eletrificando praticamente toda a sua linha. O EV6
E como aqui agora está investindo bastante no Brasil, esse carro aqui deve chegar aqui pelo Brasil logo logo. Pena que ainda em preços tão altos, né? Olha o interior dele, duas telas bem grandes, painel minimalista, console elevado com outro espaço ali embaixo. Vamos ver aqui atrás, um ótimo espaço aqui na traseira também. E os carros da Kia sempre foram muito bons de design e esse EV6 não é diferente. Aqui o Niro, que a gente já tem hoje no Brasil, híbrido, na versão mais recente do Niro. Esse carro vende bastante por aqui. Aqui o Sportage, também na versão híbrida, híbrido recarregável, GT Line. Não é o que a gente tem no Brasil, só que eu não lembro agora se a gente já tem a versão híbrida no Brasil do Sportage, mas se não tiver deve estar chegando já já. O Picanto, gente, ele existe ainda e ainda é o mesmo carrinho, que só foi ligeiramente modificado aqui, um facelift para ele se enquadrar a nova linguagem de design da Kia, mas basicamente é o mesmo Picanto que a gente já teve aí no Brasil uns 10 anos atrás. Ele deve estar para ser 100% renovado, porque esse aqui está antiguinho. EV3, que é o elétrico mais compacto hoje da Kia. Ele é de um porte do que, meu Deus? Vamos pensar aqui. Talvez de um T-Cross. É um carro também bem legal. A Kia está vendendo muito bem nos Estados Unidos, viu? Olha aqui o interior também, tela grande, console elevado. Vamos ver o espaço aqui na traseira. Muito bom, com saída de ar-condicionado. Agora essas alavancas de abertura, essas maçanetas estão na moda. A dianteira embutida e a traseira aqui na coluna. Aqui o Stonic é outro carro que eu diria que está em fim de carreira. É um hatch comum, vamos dizer assim, que não sofreu grandes atualizações. O que mais a gente tem aqui no stand da Kia? O Sorrento que está voltando para o Brasil. Só que enquanto aqui a gente tem um híbrido, o que vai para o Brasil é a versão diesel. Sorrento que tem uma legião de fãs no Brasil. O que vai, a carroceria é exatamente essa, só a motorização que não é. Olha o interior dele, que legal. Também um mega painel todo digital, super tecnológico, super espaçoso, confortável, com muitos requintes tecnológicos e muito espaço. Essa traseira com as lanternas quadradas. Então o Sorrento está de volta ao Brasil, só que não nessa versão híbrida, e sim na versão diesel. Então, bem-vindo, welcome back Sorrento. Sportage eu já mostrei, o EV6. Vamos ver qual é aquele ali na frente. Eu acho que é o EV3. Vamos ver se é mesmo. É o EV3 que eu mostrei ali atrás, que ele é o destaque desse stand da Kia, que é o carro que está sendo lançado agora. Todos eles agora têm essa assinatura do farol dianteiro com LED fazendo um triângulo, né, uma ponta, e o farol na vertical. Então tá aqui o EV3, que é quase um SUV, é um crossover na verdade, né? A gente chama muitos carros no Brasil de SUV quando na verdade não são. Esse aqui é um crossover, essa é a denominação correta, 100% elétrico, e vamos ver até onde vai essa onda dos elétricos. Chegamos ao stand da Ford, que é uma marca que encolheu bastante mundialmente, mas que hoje é altamente rentável. Então foi um passo para trás que a Ford deu para gerar lucro para os seus acionistas e recuperar mercado. Esse aqui é o Ford Puma, é um SUV pequeno ou um crossover pequeno, pouca coisa maior que um T-Cross, que é o carro-chefe da Ford aqui na Europa. Está chamado aqui de novo Puma, mas não tem grandes novidades. Aqui o Kuga, que foi o primeiro SUV a conquistar realmente o mercado aqui na Europa da marca Ford. Ele foi renovado agora recentemente. Esse aqui a gente não tem planos de ter no Brasil, já que nesse tamanho aqui a Ford optou por levar o chinês Territory, que tem um custo de produção bem mais barato. Aqui um carro, outro 100% elétrico. Por incrível que pareça, isso aqui é um Ford Explorer. A Ford aproveitou esse nome, que é muito tradicional na linha, e fez um crossover, um SUV médio, muito menor do que era o Explorer original americano. Então é um carro até pequeno, perto do que ele era, ou do que ele é ainda nos Estados Unidos. Então esse aqui é o Explorer
europeu. Aqui um carro que acabou de ser lançado, é lançamento aqui no salão, que é o Ford Capri, também ressuscitando esse nome. Ele era um hatch, um coupé, não hatch não, ele era um coupé esportivo, que fez muito sucesso aqui na Europa nos anos 70 e que ressurgiu agora numa versão 100% elétrica. É um carro bem maior, ele é um crossover também, né? É bem espaçoso, bem legal. Aqui o Mustang Mach-E, é um Mustang 100% elétrico, que também tem essa pegada de ser um carro mais alto, mais espaçoso, mas com muito desempenho para fazer jus ao nome Mustang. É um Mustang GT, tração nas 4 rodas, então ele tem 2 motores elétricos, um na dianteira e um na traseira. Mach-E, e aqui o Mustang tradicional, motorzão V8, na versão Dark Horse, cavalo negro, cavalo escuro, com as 4 saídas enormes ali. Esse aqui é outro papo, esse aqui é raiz, tradicional Mustang. Vende pouco aqui na Europa, muito pouco, mas é um carro de nicho, é um carro de imagem, é um muscle car americano que sobrevive, ainda bem. Aqui a gente tem o Transit, se não me engano, é o Transit? Não, é o Tourneo. Tourneo Courier é um carro, aqui na versão de passageiros, né, é uma van para 7 passageiros. Aqui o Tourneo Custom, que é o maior, também na versão elétrica. E aqui a nossa conhecida Ford Ranger, na versão híbrida recarregável. Então, basicamente, é a Ranger que a gente já tem no Brasil e que eu avaliei recentemente, considero a melhor picape à venda no Brasil. E aqui na versão híbrida, que é bem possível que a gente tenha essa versão no Brasil logo. Tomara que sim. Então, a Ford, que no Brasil deixou de ser montadora e passou a ser importadora, está colhendo os frutos e está crescendo e está melhorando sua rentabilidade e já recuperou sua imagem. Com esses produtos aqui, alguns deles que já estão por lá, eu acho que a Ford só tem a crescer. Então esse aqui foi o stand da Ford no Mondial de l'Auto. O berço dela não é a Europa, mas ela já teve uma participação muito grande na Europa. Na época dos Ford Fiesta, Ford Focus, ela foi quase líder de mercado aqui na Europa, perdeu muito desse mercado, se perdeu um pouco no caminho, mas está recuperando. Está se recuperando, remodelando sua linha. Ela já anunciou que não produz mais sedãs, não produzirá mais hatches, somente SUVs, picapes, carros comerciais e crossovers. Acho que o caminho pode ser esse. Vamos lá. Você se lembra da Ligier? Aquela marca, aquela equipe de Fórmula 1 dos anos 70 e 80, francesa? Pois é, ela ainda existe e fabrica esses carros urbanos aqui, esses quadriciclos urbanos, na verdade. Esses carrinhos também se enquadram naquela categoria de que podem ser dirigidos por pessoas a partir dos 14 anos. E eles têm uma linha bem grande, de vários modelos, todos com a mesma ideia de carros baratos, carros pequenos, de prestações mensais na faixa de 500, 600, 700 euros, que isso para o padrão deles aqui é viável. Você ter uma despesa dessa para um filho se locomover sem depender de metrô, de Uber, enfim. Apesar de que a rede de transporte público aqui é muito eficiente. Apesar de ser muito antiga, é muito eficiente. E tem também aqui os carros comerciais, as motos e os furgões comerciais para pequenas entregas urbanas. Pois é, a Ligier de equipe de Fórmula 1 virou marca de pequenos carros elétricos.